Muito bom dia. Aqui é o professor Nelson Santos para mais uma aula. Virei youtuber, gente. Virei youtuber. Olha só, a gente vai estudar hoje as frações, tudo bem? Professor, o que raios são frações? Calma que vamos ver na aula de hoje. Mas, eu deixo logo bem claro que é bom estar em dia com a divisão, tudo bem? Divisão de números inteiros, divisão de números naturais, enfim. Vocês podem dar uma fuçadinha no meu canal que vocês vão achar alguns vídeos sobre. Por quê? Em tese, nós vamos trabalhar com divisões. As frações são, na verdade, formas de trabalhar com divisões, outras formas de ver a divisão e ver partes de algumas coisas. Tudo bem? Vamos exemplificar. Vamos começar, como toda aula, de algum exemplo que a gente vai destrinchando até chegar no nosso conteúdo. Ok? Então, vamos para a aula. Olha só. O que seria uma fração? Eu vou dar um zoom aqui no quadro para vocês conseguirem ler, tá? Olha só. Uma fração, que a gente vai imaginar por agora como a parte de um todo, vai ser, dado uma unidade, tá? Ou algo que eu quero dividir, algo completo, um todo, o todo, no caso, que é um que a gente vai pegar, ele vai ser dividido em partes iguais se eu vou selecionar uma ou mais dessas partes. Professor, eu posso selecionar em partes diferentes? Não, tá? Categoricamente, não. Sempre que nós vamos falar em frações, nós vamos dividir em partes iguais, em duas partes iguais, em três partes iguais e assim por diante. E sempre a gente vai pegar um todo e dividir, ok? Uma parte fixa, voltando do zoom, uma parte unitária, uma parte geral que a gente vai dividir para algumas pessoas ou para alguns casos, ok? Vou fazer um exemplo aqui no quadro clássico de uma fração para a gente ver como é que faz. Olha só, um exemplo clássico que todo mundo vai ver quando estuda frações. Quantas partes estão pintadas de preto? Olha só. Essa região retangular, tá? Região retangular. Vai ser o meu todo, tá? Vai ser a minha parte que eu vou dividir. Professor, por que região retangular? Tem diferença? Tem. Quando eu falo retângulo, eu estou me referindo só à borda, tá? Só o desenhozinho de fora. Região retangular é ele todo preenchido com a parte de dentro. Tudo bem? Professor, isso vai cair em prova? Vai ser tão importante assim? Creio que não, mas é bom ter isso em mente. Então, olha só. A minha região retangular vai ser o meu todo e percebam que eu dividi ela em 4, tá? Vou me afastar porque talvez eu dê um zoom nessa imagem depois. Tá, dividi ela em 4. Professor, quantas partes estão pintadas de preto? Eu vou escrever aqui do lado, ó, de preto temos uma de 4 partes. Ou seja, das 4 partes a gente tem uma em preto. Tudo bem. Ok? Agora olha o seguinte. Vamos deixar isso aqui separadinho para ficar em destaque. A gente pintou de preto uma de 4 partes que a gente separou. Professor, como é que a gente vai escrever isso? Ou seja, uma de 4, tá? Uma de 4 partes, uma a cada 4 partes vai ser pintada de preto, ok? Que foi o que eu fiz aqui. Eu fiz essa parte aqui de preto. Tá. Uma de 4 partes, tá? Uma a cada 4 partes. Que é essa parte que vocês conseguem ver aqui, que ela tá pintada, rachurada de preto. Então, olha só que bacana. Uma de 4. Uma a cada 4 partes, ou seja, eu tenho 4 partes do todo. Eu peguei o meu todo, que no caso é a minha região retangular, dividi por 4. Dividi em 4 partes iguais, ou seja, essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, em tamanho, do mesmo jeito. E eu pintei apenas uma de preto, tá? Ou seja, isso daqui, ó, que vocês conseguem ver, representa a quantidade de partes que eu pintei de preto no meu todo. Uma a cada 4. Uma de 4. Tudo bem? Entenderam? Eu vou dar um zoom também nesse quadro para vocês conseguirem ler com um pouquinho mais de clareza, porque uma das maiores reclamações é que o quadro é pequeno. Tudo bem? Então, é isto. Professor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte. Quando eu pego um todo, ou algo que eu quero dividir, ou mesmo analisar só um pedaço dele, como aqui é o caso, ó, eu peguei o meu todo, minha região, dividi em 4, e eu me interesso em pintar essa parte aqui com a cor preta. O que é que eu faço? Para representar isso daí, eu uso esse número, ou seja, 1/4 do todo
gente vai ver essa nomenclatura mais pra frente, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. 1 a cada 4 partes do todo foi pintada de preto, desculpa. E é isso, tá? Vamos fazer um exemplozinho rapidinho ainda com esse desenho, pra gente pegar um pouquinho mais do que seja a fração. De novo nesse exemplo, tá? Quem for muito atento vai perceber que a pergunta mudou ligeiramente. Só um detalhezinho. Quantas partes estão pintadas de vermelho? Tá? Agora eu vou pintar de vermelho. Temos 1, 2, 3 partes que eu pintei de vermelho. Tudo bem? 3 partes das 4 que eu já tinha dividido no meu todo. Ou seja, temos 3. Vou escrever parte, tá? 3 partes de 4 em vermelho, tá? A gente tem isso aqui. Das 4 partes que a gente tinha, 3 estão em vermelho. Como é que a gente vai representar? 3 sobre 4, que é como a gente lê isso aqui. Em vermelho. Meu quadro está bastante rabiscado agora, mas tudo bem. Olha só. De 4 partes de um todo original que eu tinha, eu peguei e fiz 3 partes delas pintadas em vermelho. Professor, trocando em miúdos. Trocando em miúdos as frações. Enquanto isso que a gente está vendo aqui, servem para representar partes de um todo. Eu tenho um número maior, eu tenho uma fatia de pão, eu tenho uma pizza, eu tenho uma região retangular, eu tenho um quarto, seja o que for que você vai dividir em regiões iguais, tá? Então eu posso usar frações como essa, que são 3 quartos, para associar ao fato de que 3 em 4, 3 de 4 em 4 partes, eu selecionei, no caso eu pintei de vermelho, 3, ok? Bom, então é isso, essa parte de frações como parte de um todo. Tô pegando rapidinho, as frações são mais do que isso aqui, tá? Mas para início vamos ver essa parte. Olha só. Eu vou dar uma lida aqui no exemplo que eu vou usar, tá? Mas não se preocupem, tá? Que depois que eu explicar eu vou dar um zoom aqui na tela para vocês conseguirem ler. Até porque eu sei que o quadro é pequeno. Olha só. Eu comprei um fone que era caro e muito bonito, diga-se de passagem, tá ali no meu computador. Em 3 vezes. Porque ela é caro. Eu já paguei 2 parcelas. Ou seja, eu comprei em 3 vezes e já paguei 2. Qual é a fração das parcelas que eu já paguei? Tá? Faltou um aqui as parcelas que eu já paguei. Agora eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ler. E a pergunta de ouro é, a pergunta do nosso exercício: qual a fração que eu vou utilizar para representar, tá, essas 2 parcelas que eu já paguei? Eu paguei 2 parcelas de 3. Quem já pegou um pouquinho da manha do exemplo passado, 2 em 3, 2 a cada 3, no caso 2 de 3 parcelas. Então já dá a entender que vai aparecer um 2 e um 3. Tudo bem? Só não sei a ordem ainda. Mas, como tudo na vida, vamos fazer um desenho que fica mais bonitinho. Primeira, segunda e 3 horrível. E terceira parcela, desculpa. Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou marcar as 2 parcelas que eu já paguei, tá? Normal, tranquilo. Ou seja, 2 em 3, tá? Agora foi. De novo, 2 parcelas em 3, 2 parcelas de 3, 2 a cada 3. Eu prefiro falar 2 parcelas em 3, tá? Mas isso fica a seu critério. Então vamos escrever aqui, ó. Qual é a fração das parcelas que eu já paguei? Eu paguei 2 de 3 ou 2 terços das parcelas do meu fone. Tudo bem? De novo, você pagou 2 de 3. Professor, mas vamos supor, ó, vou marcar aqui de azul. Vamos supor que eu tenha se interessado nessa parcela aqui que sobra. E se a pergunta fosse: qual é a fração das parcelas que ainda falta você pagar? Aí seria 1 de 3. Tá? Ou seja, de 3 parcelas falta eu pagar só uma. Entenderam a ideia associada? Que a ideia associada à fração aqui é a ideia de parte, de pedaço mesmo, tá?
Eu estou pegando um negócio, estou separando em partes iguais e estou analisando. Ou seja, eu paguei 2 de 3, falta pagar uma de 3. Ok, tudo bem. Mais um exemplo. Olha lá. De novo, tá? Aqui, vou dar um zoom para vocês lerem. E olha só o que está escrito. Qual a fração das figuras abaixo que são quadrados, tá? Qual a fração dessas figuras aqui que são quadrados? Olha só. A gente pode ver que temos 2 quadrados. Quantas figuras a gente tem? 6. Ou seja, temos 2 sextos. Ou 2 de 6, tá? 2 sobre 6. Sugestivo. 2 sobre, ou seja, acima, 6 das figuras que são quadrados. De novo, recapitulando. Eu tenho 6 figuras. Eu quero saber qual a fração dessas figuras que são quadrados. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu conto quantos quadrados eu tenho. 2. De quantas figuras? De 6. E eu tenho 2 sobre 6 das figuras que são quadrados. Ok? Tudo tranquilo com esse exemplo? Tudo na paz? De novo. Tá? Isso aqui é ver a fração como parte de um todo. Uma outra ideia associada à fração. Porque a fração, sim, pode representar partes de um todo, tá? Como eu estou dividindo. Mas ela também pode ser uma operação de divisão de fato. Eu posso pegar um objeto como uma pizza, que infelizmente eu não tenho pizza aqui para dividir para vocês mostrar como dividir a pizza e fazer essas frações, mas eu tenho alguns desenhos de péssima qualidade, porque eu desenho mal, que eu vou fazer aqui no quadro, tudo bem? E aí a gente vai imaginar como se a gente estivesse dividindo uma pizza para algumas pessoas, o que é exatamente a mesma ideia de trabalhar com frações, ok? Então, vamos lá? Olha só. Vamos ver aqui o que seria a fração, tá? Como quociente ou como ideia de divisão. Por quê? Como eu já havia mencionado, a fração ela pode ser imaginada como dividir coisas, pegar uma parte inteira e dividir. Ou seja, ela está muito associada à ideia de divisão. Como que a gente vai ver isso? Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu vou pegar 2 tortas, tá? Que eu vou desenhar aqui. Me perdoe se não ficar tão redondo. Isso aqui ficou... Tá, não ficou tão redondo, mas também não ficou tão fino. Mas acho que dá pra melhorar. Continua não tão redondo. Tá, vamos tentar distribuir essas 2 tortas para 2 pessoas. O que é que eu posso fazer? Professor, é para dividir em partes iguais? Sim. Imagine que as 2 tortas têm o mesmo tamanho. Tá? Ignorem a parte do desenho que não é tão boa. Vamos supor que eu pegue essa torta, ó, e dividir aqui em 3 pedaços. O que seria a fração como quociente ou como ideia de divisão. Por quê? Sempre que eu falo em fração, eu estou falando em dividir um todo, em dividir em partes, em dividir. Ah, eu tenho tantas partes de tantas. Sabe, por exemplo, eu tenho uma parte preta, uma parte pintada de preto entre 4 partes. Eu tenho 3 partes pintadas de vermelho entre 4 partes. Ok? Naquele exemplo das figuras, eu tinha 2 sextos das figuras que eram quadrados. Ok? Sempre eu estou dividindo ou separando as coisas. Aqui não vai ser diferente. O que é que a gente vai fazer? Vamos dividir 2 tortas para 6 crianças. Professor, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso dividir cada torta igualmente, tá? Professor, mas essa daí é a pior torta que eu já vi. Tudo bem. Aqui é meramente cenográfico. Porque é o seguinte, eu desenho mal, tá? Então, imagine que isso aqui são tortas bem bonitinhas pra gente dividir. Para dividir para 6 pessoas, eu posso dividir assim. E aí, cada pessoa recebe... Deixa eu só escrever isso aqui mais ou menos bonitinho. 1/3 de torta. Por quê? Não é para dividir para 6 pessoas? O que foi que eu fiz? Eu peguei a primeira, dividi em 3,
Peguei a segunda torta e dividi em 3 também, ou seja, eu tenho 6 pedaços, que se não fossem minhas habilidades de desenho, essas tortas teriam o mesmo tamanho, seriam pedaços iguais. Tudo bem. Ok. Esse é um jeito de fazer. Ah, professor, tem outro? Tem vários. Deixa eu só apagar isso daqui. A gente vê mais uma forma. Olha só, uma das formas de se fazer isso daqui é que, em vez de dividir cada torta em 3, eu posso dividir cada torta em 6 pedaços. Tá? Agora vai começar a ficar feinho, porque fica muita coisa. Mas olha só, deixa eu até enumerar aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 partes aqui. Aqui eu também tenho 6 partes, tá? Ou seja, eu dividi essas tortas de novo entre 6 crianças, ou seja, 2 tortas divididas entre 6 crianças. E agora, o que muda é, percebo que antes uma parte dessas aqui, por exemplo, essa 1 e essa 2, iam para o mesmo lugar. Ou seja, um terço inteiro. Aqui, na divisão, dividindo cada torta em 6 pedaços, cada pessoa vai receber 2 sextos da torta. De novo, mesma ideia que a gente já vem trabalhando. Vou até dar um zoom para vocês conseguirem ver. Quando eu pego uma parte em todo, tá? Uma parte inteira, que no caso vai ser a torta, e eu começo a dividir ela. Eu poderia dividir pela metade, ou seja, 1 de 2. Eu poderia dividir por 4, 1 de 4, 2 de 4, por aí vai. Só que vamos supor que eu fosse dividir essas 2 tortas para 6 crianças. Então, o meu primeiro reflexo mais óbvio, pegar as tortas e dividir em 3 cada uma. Tudo bem? Daí eu dou um pedaço para cada criança, sai todo mundo feliz. Eu também posso fazer o seguinte, dividir cada torta em 6 pedaços. Por exemplo, nessa torta eu pego um pedaço para cada criança, beleza. Na segunda torta eu faço a mesma coisa. Então acaba que cada pessoa vai receber 2 pedaços de 6. Um pedaço de 6 que ela pega aqui, outro que ela pega aqui. Ou os dois na mesma torta. Tudo bem? Até porque, ó, imagine que você só tem essa parte de 1 e de 2. Eles equivalem a 1 terço, ou seja, 1 de 3. Que a gente tinha antes. Tudo bem? Porque se eu apago, ó, essas linhas aqui, ó, percebam que 1 e 2 vão ser equivalentes a esse lado, que é 1 de 3. Tudo bem? Então, é isto. Vamos para mais um exemplo do outro conteúdo. Voltamos. Olha só. Eu vi o que aconteceu. A fração está associada à divisão. Por quê? Pegamos as pizzas, dividimos primeiro em 3, depois dividimos em 6, tá? Para dividir as 6 pessoas. Olha só o que acontece. Se eu pegar 6 e dividir por 3, isso aqui dá 2. Tudo bem? Só que 6 para 3, tá? Também, a gente também pode ler a fração assim. 6 para 3. Isso aqui também vai dar 2. Como assim? Deixa eu só separar aqui o quadro. Vamos imaginar o seguinte. Não se preocupem que está realmente pequeno, mas eu vou dar zoom no vídeo, tá? Pra vocês darem uma olhada. Eu vou pegar isso aqui, imagine que seja uma pizza ou uma torta, algo do tipo, e dividir em 1, 2, 3, 4, 5. O 5 ficou bem feio. 6, tá? Eu divido uma pizza em 6 partes. Normalmente divido em 8, mas esse não vem ao caso. Divido ela em 6 partes. E agora é a parte do zoom. O que é que acontece? Se eu dividir isso aqui para 3 pessoas, para 3 pessoas, cada pessoa vai receber 2 pedaços. Recapitulando. 6 dividido por 3 igual a 2, isso a gente já sabe, normal, padrão. 6 para 3. Percebam que tem uma leve diferença que a gente pode falar 6 de 3 ou 6 para 3. Mesma coisa. Aqui, ó, quando eu pego 6 partes de um todo, no caso de uma pizza, e divido para 3 pessoas, desculpa, eu dou 2 pedaços para cada um. Perceberam a relação? A fração é, em essência, uma divisão. Dividir coisas, repartir coisas. Tudo bem? Então, é isto. E associada como divisão, a gente pode imaginar a fração como um operador. Tudo bem? A gente tem a operação de soma, a operação de multiplicação e a operação de divisão que está associada aqui. Vamos ver agora a fração como um operador. A fração de um número. Entenderam?
a parte de um número, tantas partes de um número, vamos fazer agora. Vamos lá, vamos ver como é que funciona a fração como um operador. Nada melhor do que um exemplo, tá? Esse aqui, para quem for atento e tiver com o livro em mãos, vai ser muito parecido com o livro, mas não é igual, tá? Olha só, Pedro comprou uma caixa com 6 lápis, ele usou 1/3 desses lápis, 2 lápis. Aliás, eu não sei o plural de lápis, tá? Não sei nem se tem plural. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Quantos lápis ele usou? Vamos lá, recapitulando com calma. Se eu tenho 6 lápis e Pedro usou 1/3 desses lápis, ou seja, ele comprou os lápis novos e já usou 1/3. Quantos lápis ele já usou? Entenderam? A fração aqui agora, ela não está mais como, por exemplo, eu tenho um todo, vou dividir em 3. Não é só isso. Ela está dizendo aqui o seguinte: você vai pegar esse cara aqui, os 6 lápis que você tem, e você vai tirar uma parte a cada 3 dele. Tem uma operação envolvida, tá? E lembrando, como a fração, essa barrinha também significa divisão, tem uma operação de divisão envolvida. Eu estou operando pela divisão. Entenderam a ideia? Então, vamos lá fazer. Vamos ver a fração como operador, tá? Olha só. Aqui está num círculo, mas imagine que isso aqui seja uma caixa. É uma caixa redonda. Pedro comprou os seus lápis, comprou uma caixa com 6 lápis novos e usou 1/3. Olha o que é que eu posso fazer aqui, ó. Professor, o senhor está rabiscando, e daí? Daí que eu peguei a caixa e separei em 3 partes, tá? Imagine que cada retângulozinho desse é um lápis, tá? Então eu tenho 6 lápis aqui dividido em 3 partes. Pedro usou, ó, uma de 3. 1/3, ele usou 1/3 dos lápis, tá? Professor, eu preciso falar 1/3, uma de 3, uma por 3. 1 de 3, tá? Tudo bem, essa nomenclatura de 1/3, 1/4, a gente pode aprender mais pra frente. Mas por agora, 1 de 3. Perfeito. Ou seja, 1 de 3, ou 1/3 de 6, vai ser igual a 2. 2 lápis, tá? Separei em 3 partes, ele usou apenas 2 lápis. Professor, o quadro já é pequeno, se você está escrevendo letrinha pequena, vai complicar muito. Não se preocupem, vai ter zoom. Voltando para cá, olha só como é que eu também posso escrever 6. Isso daqui, ó, essa soma aqui, isso aqui vale 6. E eu tenho 3 parcelas, tá? Então, uma de 3, ou 1/3, eu posso pegar só esse amiguinho aqui. Ou seja, da mesma forma, de 6 vai ser igual a 2. Tá? Agora, essa última parte eu vou escrever até em vermelho, porque essa aqui é muito interessante. De novo, mesma ideia. Eu escrevi o 6 de outra forma aqui, tá? Mas eu estou pegando uma de 3. Isso é a fração como operador. Aqui eu posso pegar daqui para cá, do 0 a 2 no caso, do 2 a 4 e do 4 ao 6. Separei em 3 partes de novo. Muito parecido com aqui e muito parecido com aqui, tá? De novo, a fração como um operador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui. Professor, eu posso pegar outra? Pode, mas eu vou pegar essa aqui que é mais sugestiva, eu diria. 1 de 3 ou 1/3. E 6 vai ser igual a 2. Deixa eu só reescrever esse 6 aqui. E é isso. Professor, por que eu só não pego essa parte do meio? Porque vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Quando eu pego, por exemplo, 4, essa parte aqui do 4 ao 2. Você tem 2 números aqui. De 2 para 4, você soma mais 2. Enfim, vocês entenderam, não é? Cada espaço desse aqui é um espaço de 2 unidades. Por exemplo, de 4 para 6, mais 2, ou seja, mais 2 unidades. E de 0 para 2, mais 2 unidades. De novo, a fração enquanto operador. Ou seja, aqui a gente pode imaginar que a fração vezes um número, ou a fração de um número, me gera uma outra quantidade. Um outro número. Ok? Eu vou só dar um zoom para vocês conseguirem ver o quadro. E se quiserem anotar os exemplos, anotarem, que é muito importante. E vamos finalizar a nossa aula com um exemplo da atividade de vocês. Vamos lá. Temos aqui um exemplo, tá? Pra gente resolver. E olha só. A distância da minha casa até Campina, deixa eu só dar uma fachadinha para dar zoom. A distância da minha casa até Campina é de 100 km, tá? Até Campina Grande, aqui na Paraíba. Se eu percorrer um quarto dessa distância, quantos quilômetros eu percorri? Vamos responder essa pergunta olhando para a fração. Um quarto de 100 km.
Então deixa eu só apagar aqui esse exemplo para a gente fazer as contas. E de novo, professor, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai desenhar no quadro 100 palitinhos e separar em grupos de 4? Não, isso não vai funcionar. Olha só. 1/4 de 100, quanto é que isso aqui vai dar? Lembra que quando a gente imaginou 1/3 de 6, eu peguei uma pizza, tá? Desculpa, 6 por 3, 6 para 3, mas na verdade é 1/3 de 3. A gente já fez aqui, tá? No exemplo dos lápis, eu peguei uma caixa com 6 lápis e disse que o cara tinha usado 1/3, ou seja, 1/3 de 6 é igual a 2. Percebam que 1/3 de 6 é a mesma coisa que pegar 6 e dividir por 3. Tudo bem? No caso, 1/4 de 100 é a mesma coisa que eu pegar 100 e dividir por 4. No caso, 100 dividido por 4 vai dar 25, que aqui dá 100. E beleza, é uma divisão exata. No caso, isso aqui dá 25 quilômetros. Professor, sempre é assim? Sempre. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui. E se em vez de 1/4, a resposta do exemplo é esse, tá? 1/4 de 100, 25. Mas se em vez de 1/4 fossem 3/4. E, professor, eu não sei responder. Vamos aprender agora. 3/4 de 100. Se 1/4 é 25, 1/4 é igual a 25. A gente tem que 3/4 é igual a 75. Tudo bem? Ou ainda, você pode imaginar 3/4 como sendo igual a 3 vezes 1/4. Tá? Eu vou dar um zoom no quadro. Até pelo jeito que você fala 3/4, já entender que são 3 vezes 1/4. Isso daqui você pode fazer 3 vezes 25, que no caso é 1/4 de 100, e aí você tem 75. Tudo bem? E lembrando, tá? Isso aqui é uma suposição. 3/4 de 100 dá 75. Ok. Porém, no nosso exemplo, que não é o mesmo do livro, a gente tem 1/4 de 100 que é igual a 25. E bom, é isto, tá? Lembrando, 1/4 de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por 4. 1/3 de 6 é a mesma coisa que pegar o 6 e dividir por 3. E assim por diante. Tudo bem? Entenderam? Nosso assunto de hoje para por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma excelente semana e bons estudos. Me desculpem se a aula ficou longa, ela realmente ficou, tá? Tenha um pouquinho de paciência. Então, até nossa aula.